Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso primeiro encontro na aula conceitual da unidade 1 da nossa disciplina de Teologia Bíblica. Eu espero que você seja abençoado nessa disciplina, não só com os textos, mas também com esses nossos encontros mais informais aqui no vídeo. Meu nome é Júlio Zabatiero, eu sou professor dessa disciplina e sou muito alegre de poder estar com vocês e repartir com vocês algo da minha experiência como docente, como teólogo, como alguém que ama a Escritura e que ama ensinar a Escritura. Nesta primeira unidade, o nosso foco fundamental é a relação de aliança. Eu quero destacar bastante isso com vocês. O que significa aliança? O que significa berit, que é a palavra hebraica que indica aliança? Nosso objetivo, então, é entender bem a relação de aliança. É o nosso primeiro tópico agora. No Antigo Testamento, a palavra que nós traduzimos em português por aliança é a palavra berit. Berit é uma palavra no Antigo Testamento que é usada para explicar diferentes tipos de relação entre pessoas ou entre grupos. Primeiro, a relação interpessoal, relação de amizade, de amor, de casamento, de companheirismo. Segundo, a relação institucionalizada na sociedade. Ou seja, na sociedade nós temos formas institucionais. Monarquia, república, democracia, tirania, enfim, seja lá qual for essa forma institucional. Então a palavra berit também se aplica a uma relação entre sociedade. Terceira característica da palavra berit, ela se refere a relações internacionais, ou seja, relações entre nações, entre povos. E finalmente, a palavra berit é usada no Antigo Testamento para se referir à relação de Deus com a sua criação. Então veja, no Antigo Testamento, quando aparecer a palavra aliança ou alguns dos seus sinônimos, pacto, tratado, você tem de prestar atenção a que tipo de relação ela está se referindo. Uma aliança pode ser entre pessoas sem formalidade, sem instituição. A relação pode ser institucional, sociedade, pode ser entre nações, ou pode ser a relação de Deus com a sua criação, seja a parte humana, seja a parte não humana da criação. Então veja, mediante a relação de berit, as pessoas criam entre si laços de pertença mútua, os que nós chamamos também de identidade, laços de equidade, ou seja, de igualdade, e laços de corresponsabilidade, ou seja, mediante uma berit, uma aliança, nós estabelecemos um reconhecimento mútuo. Eu vejo a outra pessoa como alguém que participa do mesmo projeto de vida que eu. Eu vejo a outra pessoa como igual a mim. Eu vejo a outra pessoa como alguém que tem os mesmos direitos, tem as mesmas obrigações, tem a mesma dignidade que eu tenho. Isso é, então, pertença mútua, equidade, identidade comum. Porém, a palavra berit também é usada no Antigo Testamento para se referir a relações de aliança em que essa equidade, em que esse pertencimento mútuo é quebrado. Ou seja, no Antigo Testamento nós encontramos uma descrição muito realista da vida humana. As relações humanas podem ser relações de pertença mútua, de reconhecimento mútuo, mas muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, são relações injustas, assimétricas, ou seja, existe um desnível, a assimetria é um desnível, né? Então, o mais rico acha que tem mais direitos que o menos rico, o rico acha que tem mais direito que o pobre, o poderoso acha que tem mais direitos que a pessoa subordinada. Você está numa empresa, você deve ter experimentado isso, né? O chefe acha que ele é melhor que você. Nem todo chefe é assim, mas alguns são, né? O dono da empresa, bom, eu sou mais do que meus funcionários, então a empresa tem que dar lucro. Se o funcionário sofrer prejuízo, é um problema dele, não é meu. Se ele quiser ganhar dinheiro, que seja empresário. Quer dizer, são relações assimétricas, né? Aqui no Brasil é muito comum
infelizmente, quando você fala com uma pessoa que tem mais dinheiro, ou uma pessoa que tem bens, ou uma pessoa que tem um cargo político, a pessoa diz para você, você sabe com quem você está falando? Muda até o tom de voz, né? Quer dizer, porque essa frase aqui no Brasil marca claramente uma relação assimétrica. Você sabe com quem você está falando? Quer dizer, você já fica, né, esperto, né? Você tem que tomar cuidado. Essa pessoa acha que tem poder para fazer algo ruim para você, né? Então, berite é uma palavra no Antigo Testamento que define relações entre pessoas, entre sociedades, entre nações, entre Deus e a sua criação. A relação de berite pode ser uma relação correta, justa, equidade, identidade, corresponsabilidade, reconhecimento. Ou pode ser também uma relação injusta, assimétrica, desigual, de desrespeito e não de reconhecimento. Bom, isso é a palavra, berite. Agora nós vamos entrar na questão teológica, no sentido teológico da palavra berite. Tá? Então veja, as palavras têm diferentes sentidos, elas se aplicam a diferentes situações. Berite indica relação, vários tipos de relação. Teologicamente falando, berite indica a relação de Deus com o seu povo e a relação entre os membros do povo de Deus. Tá? Então nós vamos começar estudando a característica básica da berite, ou seja, da aliança de Deus com o seu povo. E no Antigo Testamento, a coisa mais básica na relação de berite entre Deus e o povo é a libertação. O Deus da aliança é o Deus que liberta, o Deus que causa liberdade. Coloquei uma pequena ilustração aqui de um arco-íris. Por quê? Você vai se lembrar que no livro do Gênesis, capítulos 6 a 9, há um relato do dilúvio. E no fim do dilúvio aparece um arco-íris, e esse arco-íris então é símbolo da fidelidade de Deus. É símbolo da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Por isso eu trouxe aqui para você o arco-íris, para você se lembrar da fidelidade do Deus que liberta o ser humano. Então vamos lá. Na teologia do Antigo Testamento, no testemunho bíblico, não se pode separar berite de libertação. Pequeno parênteses, eu vou usar muito mais a palavra berite do que aliança. Mais para frente você vai saber por quê. Então, se acostuma com a palavra berite. Vai decorando aí. Tá? Como a palavra pode ser traduzida de muitas maneiras e como a palavra berite pode se referir a vários tipos de relação, eu vou ficar com a palavra berite ao invés de traduzir para o português. Então veja, na teologia do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, você não pode separar a ideia de berite da ideia de libertação. Ou seja, a aliança que Deus faz com o povo, o compromisso que Deus assume com o povo, a relação que Deus estabelece com o povo, com toda a sua criação, é uma relação que tem no seu início, na sua base, a ação libertadora de Deus. Tá? Grava bem isso. A relação de berite entre Deus e a sua criação nasce na atuação libertadora de Deus. Deus liberta, Deus torna livre. Você pode achar isso um pouco estranho, mas veja, o próprio ato de criação é um ato de, entre aspas, libertação. E eu não estou inventando algo novo. No livro de Isaías, por exemplo, várias vezes a libertação de Israel do exílio é descrita como a criação do povo. Veja, o ato de criar é o ato de libertar. Pensa num artista, seja um pintor, um artesão, uma artesã, alguém que trabalha com argila. Se você pensar nesse artista, pensa agora em Gênesis 1, a descrição da criação. Gênesis 1 é um poema da criação que é estilizado como se fosse um artesão fazendo um vaso de argila, fazendo uma peça qualquer de argila ou de barro. Tá? Vai moldando, vai dando forma a um monte de barro.
Se você nunca viu, procura na internet como é que alguém trabalha com argila, com cerâmica. Essa pessoa vai pegar uma pelota de barro que não tem forma e vai criar algo. Ou seja, vai libertar dessa massa sem forma a nova forma. Vai libertar o vaso, vai libertar a estátua, vai libertar a xícara, o prato, seja lá o que for. Então, o ato criador é um ato libertador. Você liberta algo que, entre aspas, está preso naquele material. Se você pensa num escultor, esse escultor ou escultora pega uma pedra ou uma madeira, e para uma pessoa normal, comum, que não é artista, você olha uma pedra, bom, é uma pedra. Para o artista, ele olha aquela pedra e vê uma pessoa, vê um objeto, vê uma imagem, então ele vai fazendo. Ou seja, a estátua, a escultura já está na cabeça e no coração do artista antes dela aparecer na sua forma. Uma tela já também é assim, ela está na cabeça, no coração do pintor, da pintora, antes dela aparecer. Então, Berit é essencialmente um ato iniciado na libertação de Deus, é uma relação libertadora, é um ato criativo, desde a origem do mundo até todas as relações de Deus com a gente, são relações libertadoras. Enfim, então, para a gente entender a relação de Berit, nós precisamos compreender o ato libertador de Deus. E eu vou trabalhar com vocês a libertação, tanto na sua estrutura básica como na sua estrutura plena. Então vamos lá. Espero que você consiga acompanhar esse pequeno gráfico. Esse gráfico mostra a estrutura básica da libertação. Libertação tem como sua estrutura um estado inicial que é sempre ruim. De opressão, dominação, injustiça, dor, sofrimento, morte, etc. Pense em uma situação ruim. Aí é onde começa a necessidade de libertação. Há um ato de transformação dessa situação ruim. No caso de Deus, Deus liberta em parceria com o grupo ou com a pessoa que está na situação ruim. E essa transformação provoca um estado final, que pode ser liberdade, direito, justiça, paz, saúde, vida, etc. Ou seja, sempre vai ser o inverso da situação inicial, do estado inicial. Essa é a estrutura básica da libertação. Você tem um estado inicial ruim, uma ação transformadora que gera um estado final bom. Um estado ruim e um estado bom. Entre o ruim e o bom, você tem a libertação. O ato que liberta, as ações que libertam. Essa é a estrutura básica da libertação. Então, você vai para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento, se você pensar, por exemplo, conceito de salvação no Novo Testamento. Você tem um estado inicial ruim, o ser humano é escravo do pecado. Você tem um ato de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus. E você tem um estado final, a pessoa transformada se torna livre, não é mais escravo do pecado. Isso é a ideia básica de libertação. Se você pensar na sua vida cotidiana, libertação é uma outra palavra para explicar a solução de um problema. O problema é o estado inicial. Você está desempregado, por exemplo. É uma coisa muito ruim. A não sei que você seja preguiçoso. Espero que não. Você está desempregado, é uma coisa muito ruim. Bom, você vai procurar emprego. Alguém te oferece um emprego, alguém encaminha você, ou você vai atrás, você corre atrás. Você realiza alguma coisa, você faz algo. Resultado, você consegue um emprego. Estado final, você está empregado. Isso é a estrutura básica da libertação. Você está solitário. Encontra alguém, essa pessoa se torna sua amiga, ou se apaixona por você, namorada, seja lá o que for. Estado final, você não está mais solitário. Então essa é a estrutura básica da libertação. Uma condição inicial ruim, uma ação que transforma essa condição ruim e o resultado que é uma condição boa, um estado final bom. Porém, na teologia bíblica, nós temos mais do que isso. Nós temos essa estrutura básica, porém nós temos também uma
alguns elementos complementares, essencialmente 2 elementos teológicos que vão formar a estrutura plena da libertação. Esses 2 elementos são a memória de Deus e a exigência de fidelidade. Tá? Então, um outro gráfico aqui para você acompanhar. Tá? A opressão, o estado inicial. Se você lê o livro do Êxodo, quando Deus vai libertar os israelitas do Egito, ele afirma: eu me lembrei da aliança que fiz com os pais, com Abraão, com Isaac e Jacó. A memória de Deus. Deus se lembra da promessa que fez de abençoar o seu povo. Então passa a agir para libertar Israel do Egito. Chama Moisés, envia Moisés e Arão para falar com o faraó. Depois tem as pragas, depois tem a Páscoa e o povo sai. Quando o povo sai do Egito, entra na fidelidade a Deus. Então Deus pede para o povo ser fiel. Então o povo sai do Egito, passa pelo mar, chega ao Sinai, Deus dá a sua palavra, os 10 mandamentos. O resultado final é a vida na liberdade da aliança. Então, estrutura básica de libertação tem 3 elementos: estado inicial, transformação, estado final. Estrutura plena da libertação tem 5 elementos: estado inicial, memória de Deus, ação transformadora, relação de fidelidade e estado final de liberdade. É isso que então vai ocupar a nossa conversa neste vídeo, né, nessa nossa aula de hoje. Em que significa, quais são essas dimensões da berite libertadora de Deus? Ou seja, como Deus liberta nessa forma plena? Bem, eu resolvi trabalhar com vocês esta ideia de libertação a partir de conceitos. Então, eu vou trabalhar as dimensões da berite libertadora. Antes, porém, de entrar nessas várias dimensões, seria bom, e vai ser bom, a gente se lembrar um pouquinho do livro do Êxodo. Ou seja, estas dimensões da ação libertadora de Deus, da parceria libertadora de Deus, que eu vou destacar para você, estão baseadas principalmente nos primeiros 15 capítulos do livro do Êxodo. Vou relembrar para você essa história desses capítulos. Os descendentes de Isaac, a família de Isaac e de Jacó, estão lá no Egito. Eles foram para lá por causa de uma grande fome, de uma grande seca. José era uma pessoa importante no Egito. Lá se estabeleceram, se multiplicaram, cresceram. E quando a população cresceu, a parte dos israelitas no Egito cresceu, os egípcios, o rei do Egito, o faraó do Egito, escravizou esses israelitas. Obrigou os israelitas a trabalhar para poder se sustentar, para poder morar na terra. Não era uma escravidão como a escravidão moderna, né? Como, por exemplo, né, os africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos. Eles foram trazidos à força e eram obrigados a viver fazendo tudo que o patrão queria. A escravidão no mundo antigo era um pouquinho menos pior. Era um trabalho sem receber um salário. Né? Ao invés de receber salário, você recebia casa, comida, lugar para morar e comida para comer. Hoje em dia tem esse tipo de escravidão. O Brasil é um dos países do mundo em que há um alto índice de escravidão ainda. Segundo estatísticas, há mais ou menos 45 milhões de pessoas no mundo inteiro que trabalham em regime escravo. Ou seja, a pessoa tem um emprego, mas ganha apenas o suficiente para morar e para comer. E muitas vezes nem o suficiente. A pessoa fica devendo para o patrão. Infelizmente isso ainda existe hoje. Bom, mas vamos voltar lá para a história do Êxodo. Então Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, estão lá no Egito e para poder morar, para poder comer, são obrigados a trabalhar para o faraó. Aqui o faraó era uma pessoa muito injusta e obrigava a trabalhar cada vez mais e cada vez mais. E quanto mais interesses tinha esse faraó de grandes monumentos, de grandes riquezas, tanto mais obrigava o povo a trabalhar para ele. Bom, os israelitas então passam a clamar a Deus, eles começam a gritar, eles sofrem, então eles pedem a Deus para libertar. E eles gritam ao Senhor: Senhor, o Senhor não se lembra de nós, o Senhor se esqueceu da gente. Nós estamos sofrendo aqui. Onde é que está a tua promessa, a tua fidelidade? Bom, em resposta ao clamor do povo, Deus envia Moisés
Arão, e eles vão organizar o povo e vão se dirigir ao faraó para tirar o povo do Egito. O faraó não quer que o povo saia. Então, o livro de Êxodo relata pragas, né, milagres de Deus para tentar convencer o faraó. Mesmo depois de muita desgraça, o faraó continua não querendo libertar o povo. O relato diz que o faraó só permite o povo sair depois que os primogênitos morrem. E mesmo assim, Israel sai do Egito e o exército do faraó vai atrás. O capítulo 14 e o capítulo 15 relatam a saída atravessando o Mar dos Juncos, ou o Mar Vermelho. Enfim, essa é a história. Essa é a libertação. Eu quero então agora, a partir dessa história, traduzir a história em conceito. Tá? Veja, essa é a diferença entre história e conceito, narrativa e conceito. Um conceito é uma síntese, é uma abstração. A narrativa não é uma síntese, a narrativa é uma concretude. Eu conto as coisas com muitos detalhes. Então tem personagens, tem lugar, tem tempo, tem ações, tem situações, tem mudança de situações. Isso é uma narrativa, ela é concreta. O conceito é abstrato. Você pega esses elementos concretos e vai tirando o concreto e vai transformando em conceito, em palavras, em ideias. Ou seja, a narrativa da saída do Egito traduzida em conceito, libertação. A libertação é um conceito que tem várias dimensões. Então vamos lá? Primeira dimensão do conceito de libertação na teologia do Antigo Testamento é o que a gente pode chamar de dimensão política. Política não no sentido de governo, de cargo, de eleição, política no sentido de relação de poder. Ou seja, para libertar o seu povo do Egito, Deus precisa ter mais poder do que o rei do Egito. Para libertar quem está oprimido, você precisa ter poder maior do que o opressor. É interessante que um dos verbos para libertar no Antigo Testamento significa soltar. Veja aqui, eu estou segurando um controle remoto aqui na minha mão. Então esse controle remoto está oprimido. A força da minha mão oprime esse controle remoto. A libertação é quando esse controle remoto sai da minha mão. Ou eu mesmo abro, ou alguém abre a minha mão. Libertar, nesse sentido, é tirar o poder de quem oprime. Estar oprimido é estar apertado, né? Numa situação ruim. Né? O Brasil está numa situação de crise, é uma situação de opressão. Você não tem alternativa, você olha para lá, olha para cá, onde é que eu vou? Né? Aqui não tem emprego, ali não tem emprego, aqui a coisa não dá certo. Você está preso, né? Você tem muitos limites. Tá? Então, libertar é arrancar você desses limites. Né? Então, esse é o sentido político. Libertar é tirar você de uma situação de dependência, de limitações. Tá? E você vai encontrar isso no livro de Gênesis, vai falar dos patriarcas, você vai falar no Egito, você vai ver na profecia, e você vai encontrar no Novo Testamento, Deus liberta o ser humano do poder do pecado, do poder da morte, do poder da lei, do poder da carne. Tá? Então, a dimensão política da libertação é a afirmação de que Deus exerce poder. Exercer poder, do ponto de vista de Deus, é libertar. Isso é o contrário da noção mais comum de poder que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, e há muito tempo atrás, as pessoas pensam que ter poder é poder obrigar o outro a fazer o que você quer. Né? Então, o presidente de um país, ele tem o poder de fazer o país funcionar do jeito que ele quer. Bom, nós vemos que nem sempre é assim. Tem outras pessoas que têm poder, mas as pessoas que têm poder querem fazer o que elas desejam. Então, recentemente nós estamos vivendo aí um episódio em que a presidenta está suspensa, enquanto um processo de impedimento corre no Congresso. Né? Ou seja, outras pessoas que têm poder político acham que têm o direito de fazer o Brasil funcionar do jeito que quer. Bom, o poder de Deus é diferente. O poder de Deus é um poder que liberta, que cria novas relações, relações de justiça. Poder é libertar. Existe uma filósofa, já falecida, uma filósofa judia,
Hannah Arendt, em seus vários livros, ela discute questões contemporâneas, mas ela discute especialmente o conceito de poder. E ela fala de dois tipos de poder: poder totalitário, poder opressor, e o poder emancipador, emancipatório. Ou seja, emancipar, tornar livre, né? Tirar limites. Por exemplo, um menor de idade, ele tem limites, ele não pode tirar carta, né? Ele não pode votar, ele não pode exercer certos direitos políticos. Quando esse menor de idade é emancipado, então ele pode exercer todos os direitos de uma pessoa maior de idade. Pode votar, pode ser votado, enfim. Então, o poder emancipatório é o poder que liberta. E esse poder é demonstrado por Deus. Então, a primeira dimensão, o conceito de libertação no Antigo Testamento é: Deus tem poder para libertar as pessoas, a criação, a natureza, daquilo que lhes oprime, lhes aperta, lhes impede. Se você pensar numa metáfora, é como você está em frente a um muro. Então a libertação é quebrar o muro. Há algumas décadas, poucas décadas atrás, nós experimentamos esse episódio histórico, da derrubada do muro de Berlim, o muro que impedia os moradores do lado leste de Berlim vir ao lado oeste e vice-versa. É um ato libertador. Você quebra a barreira. Então, o poder libertador de Deus é um poder que quebra as barreiras, que tira os limites, que coloca, então, você numa condição de liberdade. Segunda dimensão da berite libertadora de Deus é a relação. Veja, você estava num estado inicial ruim, o ato transformador coloca você num estado final bom. Que estado é esse? Na teologia bíblica é descrito como um estado de justiça. Essa palavra é importante na Bíblia e eu quero gastar um pouquinho de tempo com você sobre essa palavra. Veja bem, para nós, justiça está muito ligado a direito, tribunal. Então, as pessoas buscam justiça. Então, você quer ir a um tribunal para resolver uma injustiça que você sofreu. Os juízes são responsáveis pela prática da justiça. A lei define os limites da justiça. Nós temos o poder judiciário. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. É um conceito legal de justiça. É um conceito de justiça como fazer aquilo que é de acordo com o direito, de acordo com a lei. Esse é um bom conceito de justiça. Porém, no Antigo Testamento, quando fala da berite de Deus com o seu povo, mesmo quando fala da lei de Deus para o seu povo, a ideia de justiça não é cumprir uma lei. Justiça é viver bem, fazer bem ao outro, libertar o outro. Então veja bem, é um outro conceito de justiça. Ele não anula justiça no sentido legal. Ele é anterior ao conceito legal de justiça. É a justiça relacional, é a justiça política, libertar, dar condições de viver bem. Então as relações entre as pessoas numa situação de aliança, de berite, deve ser uma relação em que o poder que nós temos, nós exercemos para que o outro viva bem. Talvez uma ilustração ajude você a entender melhor isso. Oprimir é colocar obstáculos no caminho de uma pessoa. Libertar é tirar os obstáculos, é abrir as possibilidades para que a pessoa cresça, que vá bem na vida. Criar filhos, por exemplo, é uma forma de fazer justiça. Você pode criar o seu filho, a sua filha, de um modo injusto. Você fica xingando: moleque, você não serve para nada, você é uma besta, você não tem educação, você nunca vai ser nada na vida. Isso é uma criação injusta. Por quê? Você está colocando obstáculo na vida do seu filho, da sua filha. Começa a ver a si mesmo como alguém que nunca vai ser nada na vida mesmo. Quando a criação é justa, os pais, as mães, os amigos, os irmãos, eles vão exaltar as boas qualidades. Olha, filho, coisa boa, esse desenho está muito bonito, continua assim.
Criança vai lá e monta um brinquedinho lá do Lego, você elogia, faz um desenho, faz a lição de casa, faz alguma coisa boa, você vai elogiando, ou seja, você vai estimulando aquela criança a crescer como alguém que faz coisas boas, que se esforça para fazer bem as coisas, para viver bem. Isso é uma relação de justiça, uma relação justa. Tá? Numa situação de escola, por exemplo, como a que a gente está vivendo, você pode ter bons e maus professores. Qual é a diferença entre o bom e o mau professor? O bom professor é aquele que abre as possibilidades para você crescer. Ou seja, aquele que prepara um ensino, que prepara conteúdos, que prepara textos, que escolhe situações para que você, estudando, se esforçando, lendo, refletindo, pensando, você cresça e se torne independente do professor. Então, o bom professor, a boa professora, é aquela pessoa que se torna inútil. Né? Ou seja, a pessoa que ensina você de tal maneira que depois de um certo tempo, você não precisa mais do professor. Você é capaz de fazer teologia sozinho, por exemplo. Se o curso é de administração, você seja capaz de administrar um negócio sozinho. Se o curso é de engenharia, você seja capaz de construir coisas sozinho. Sozinho entre aspas, né? Ou seja, sem precisar perguntar para o professor. Então, a relação de justiça, a dimensão relacional de uma berite libertadora é uma dimensão que cria relações mediante as quais você cresce como ser humano, você cresce como pessoa capaz de viver bem, de realizar os seus propósitos, de viver na plenitude da vida. Essa é a dimensão, então, relacional. E note que a dimensão relacional está muito ligada à dimensão política. Por isso que eu falo de dimensões. Dimensões são partes de uma mesma coisa. Não são coisas diferentes. Então, política, relação, estão juntos. Política, libertar, fazer justiça, aqui estão juntos. Terceira dimensão da berite libertadora de Deus é o que eu chamo da dimensão pessoal. Ou seja, na relação que Deus estabelece conosco, Ele nos trata como pessoas. Pessoa é um conceito. Pessoa é alguém livre, digno. A diferença entre pessoa e não pessoa exatamente está na dignidade. Você não trata uma pessoa de modo indigno. Você trata uma pessoa de modo digno, da maneira como ela merece. Uma pessoa merece ser bem tratada, respeitada, ter os seus direitos reconhecidos, ter os seus deveres facilitados. O que não é pessoa, não tem direitos. Então, a terceira dimensão da berite é estabelecer as agentes, né, por assim dizer, os corpos de carne e osso e mente em pessoas. Transformar o animal, o ser humano é um animal racional, transformar esse animal numa pessoa, em alguém digno, alguém capaz de viver com outras pessoas, tratar as outras pessoas como pessoas e ser tratada então como pessoas. Né? Isso no Antigo Testamento vai aparecer num conceito, né, numa frase muito comum nos textos que falam de aliança. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou, na forma resumida, meu povo. Então, toda vez que você encontrar no Antigo Testamento essa expressão, meu povo, ou a frase, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo, está indicando essa dimensão pessoal da berite de Deus. Ou seja, Deus trata você como pessoa. Ele trata você como alguém digno de receber o amor, a bênção, a fidelidade, o carinho de Deus. A pessoalidade de Deus nos faz sermos também pessoas. Na tradição teológica, a gente usa de vez em quando palavras em latim. Essa aqui é uma expressão latina, imago Dei. Traduzida é imagem de Deus. Ou seja, se Deus é pessoa, nós que somos a sua imagem, também somos pessoas. Então essa é a terceira dimensão da berite.
Deus, ao entrar em relação conosco, relaciona-se conosco como pessoas. Ele é uma pessoa e nos trata como pessoas. Consequentemente, se você é pessoa, você vai tratar os outros também como pessoas. Aqui eu quero fazer um parêntese também e tratar dos nossos dias. Há uma questão muito interessante nos dias de hoje, que é a questão ecológica, tá? A relação do ser humano com a natureza. Desde a Idade Média, o fim da Idade Média, pelo menos, o ser humano se relaciona com a natureza de uma forma impessoal. Tá? No mundo moderno, a gente criou um conceito de natureza como oposto à cultura. Natureza é impessoal, é bicho, é planta, é minério. Cultura é pessoa, relação. Por causa disso, o capitalismo, a industrialização, né, as próprias pessoas no dia a dia tratam a natureza de uma forma utilitária. A gente usa e gasta. Bom, você sabe bem, o nosso planeta hoje corre risco. Né? Há inúmeras espécies correndo risco. A própria sobrevivência humana está em risco. O problema é, nós deixamos de tratar a natureza como pessoa. O mundo que Deus criou também é pessoal, não só o ser humano. Então, hoje em dia, há uma grande ênfase em toda a sociedade, no mundo inteiro, em se cuidar do meio ambiente, em se cuidar das plantas, dos animais, da água, da terra. Então, essa ideia de dignidade que se aplica às pessoas também tem de ser aplicada à natureza. A natureza também é criação divina. Toda a natureza, não só a parte humana da natureza. Então, eu queria fazer esse parêntese importante aqui com vocês. Né? Tratar os outros como pessoas não significa tratar apenas outros seres humanos. Significa tratar a natureza toda como digna de ser amada, de ser cuidada. Veja, lá no relato da criação em Gênesis 2, o texto diz que o Senhor Deus colocou Adão no jardim para cuidar e lavrar do jardim, para cuidar, para abençoar. Então, a dimensão pessoal da relação de Berite entre Deus e seu povo não abrange apenas ser humano, abrange toda a natureza. Tudo que existe deve ser tratado com dignidade. Se não por amor, pelo menos por egoísmo. Se você não trata bem a natureza porque você ama a criação de Deus, trate bem por egoísmo, porque se você não tratar bem dela, você vai precisar dela e ela não vai existir mais. Né? A água vai acabar, o ar vai ficar ruim, o alimento vai faltar, por quê? Porque a gente tratou mal toda a natureza. Vamos avançar mais um pouquinho. Quarta dimensão da Berite libertadora é a dimensão que eu chamo de cósmica. Né? Ou seja, toda a criação é igualmente objeto do ato libertador e abençoador de Deus. Não só o planeta Terra, o ser humano e a natureza, mas toda a criação. Tudo que existe. Os céus e a terra, ou o universo, cosmos. Né? A palavra cósmica vem de uma palavra grega, cosmos, que significa universo. Né? Uma coletânea organizada de astros e estrelas e planetas. Né? Interessante também, só também um parênteses, a palavra cosmética, né? Você sabe, os cosméticos são aquelas substâncias que ajudam a gente a ficar mais ou menos bonito, né? Se é feio, você passa lá um monte de coisas, aí vai ficar bonito. Tá. Cosmos também tem a ideia de beleza. Por que universo e beleza são a mesma palavra no mundo grego antigo? Exatamente porque o mundo é belo. Se você olha para o universo, né, estou olhando para o alto aqui, né, se você olha para o céu, se você olha para as plantas, para as montanhas, para os rios, você vê beleza. Então a dimensão cósmica da relação de libertação, de Berite entre Deus e o seu criação, não só abrange tudo que existe, mas é uma relação bela. A gente poderia chamar de uma relação estética. Eu gosto de pensar em Deus como um artista. Eu sou casado com uma artista e eu gosto de pensar em Deus como artista. Por quê? Artista é uma pessoa que enxerga beleza onde você não enxerga, que enxerga a maravilha, que enxerga
a cor onde você não enxerga. Né? Às vezes eu estou caminhando com a minha esposa e ela fica pegando folhinha no chão. Eu falo, mas o que você está fazendo? Estou pegando cor. Eu olho para aquelas folhas e me parece que é uma cor só. Ela vê um monte de cores. Né? Então, essa é a diferença entre o artista e quem não tem um olhar artístico. Né? Enxerga a beleza onde você menos espera que haja beleza. Então eu gosto de pensar em Deus como um artista. Né? Deus criou o cosmos, Deus criou a beleza. Em Gênesis 1, no relato da criação, a criação é relatada como tendo acontecido em 7 dias. Ao final de cada dia, existe um refrão no texto. E Deus viu que era bom. Ora, a palavra hebraica que a gente traduz por bom, pode também ser traduzida por belo. Deus viu que era muito belo, que era bonito aquilo que ele havia criado. Então esta dimensão cósmica da ação libertadora de Deus, ela é tanto cósmica no sentido de abranger tudo que existe, como cosmética no sentido de beleza. A ação de Deus gera beleza. Por isso que nós temos, por exemplo, no Salmo 19 e vários outros textos da Bíblia, falam que a criação dá testemunho de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo diz: tudo que pode ser conhecido a respeito de Deus já está manifesto nas coisas criadas por Deus. A majestade, a divindade, a grandiosidade de Deus é percebida nas coisas que Deus criou. Quando você olha para as montanhas, você olha para o céu, e quando você olha mesmo para as pessoas, você percebe a beleza da criação divina. Mesmo o ser humano que faz tanta coisa ruim, tanta coisa feia, faz coisas lindas, maravilhosas, na arte, na arquitetura, na televisão, no cinema, no pensamento, nas ideias. Veja, a quarta dimensão, então, da berite de Deus conosco é uma dimensão cósmica e cosmética. Estabelece beleza. Então, eu gosto de pensar em Deus como artista porque isso também faz a gente pensar no povo de Deus como um povo artístico. Um povo criador de beleza, criador de coisas belas, de coisas boas, de coisas bonitas. Veja bem, palavra que nós usamos muito na igreja, bênção. O que significa bênção? Bênção é uma coisa boa. Né? Abençoar, fazer o bem. Né? Uma coisa boa é uma coisa bonita. Né? É uma coisa bela. Então, o povo de Deus vive numa relação de berite, criando coisas belas, criando boas relações, belas amizades, belos companheirismos, belos casamentos, belas famílias, belas sociedades. Então veja, eu acho legal se você também pensar incorporando esta dimensão cósmico e cosmética na sua vida cristã, na sua vida como membro do povo de Deus, na sua compreensão da missão de Deus e do povo de Deus na terra. Fazer a aliança, viver dentro de uma relação de aliança, significa também criar relações belas, maravilhosas, agradáveis. Né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É um salmo que muitos crentes conhecem, né? Muitos cristãos conhecem esse salmo. Por quê? Porque é gostoso você viver entre pessoas que fazem o bem umas às outras. Isso é agradável. Tá? Bom, benéfico, bonito. Tá? É isso, então, que sintetiza a quarta dimensão da berite libertadora. A quinta e última dimensão da berite libertadora que eu quero trabalhar com vocês hoje é o que eu chamo da dimensão teológica. Ou seja, a relação de Deus com o seu povo gera também uma teologia. Ou seja, nós começamos a aprender quem é Deus. Veja, como é que a gente faz teologia hoje? Como é que a gente aprende teologia? De duas maneiras. Estudando a palavra de Deus e tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, mas, principalmente, vivendo numa relação com Deus. Você não vai fazer teologia se você não tiver uma relação com Deus. Há muito tempo atrás, eu escrevi um artigo
cujo título era Teólogo ou Fofoqueiro? Por quê? Porque tem gente que não se relaciona com Deus, mas quer fazer teologia. Então, você fala de Deus sem nunca ter andado com Ele. Isso é fofoca, isso não é teologia. E você sabe que fofoca geralmente é mentirosa. Teólogo, teóloga é a pessoa que caminha com Deus, que tem vivência de Deus, que tem experiência de Deus, que convive com Deus. Então, essa convivência com Deus é indispensável para você fazer teologia. Por quê? Porque a teologia é expressão exatamente dessa relação. Olha, Berite não é relação, Berite não é parceria, Berite não é companheirismo. Não, teologia baseada na Berite é uma teologia baseada no companheirismo. Então, você tem a Bíblia, você tem os livros, você tem os comentários, você tem os livros de teologia, tudo isso é importante, mas é secundário. Primária é a relação com Deus. Agora, por que então Bíblia? Por que livros? Por que estudar, como a gente está fazendo aqui? Ora, porque o ser humano não é fiel. Porque na nossa relação com Deus, nós podemos fazer coisas erradas. Ou seja, já mencionei isso antes, você pode transformar a fé numa mercadoria. Você pode usar a fé como um meio de lucro, como uma forma de ganhar coisas. Você pode usar a religião como uma forma de obrigar, entre aspas, Deus a fazer coisas para você. Bom, aí não adianta, Deus não vai fazer. Por isso a gente precisa da Bíblia e da teologia, para avaliar o nosso relacionamento com Deus. Então veja bem, na Berite nós aprendemos que Deus é um Deus libertador. Pega uma situação ruim e encaminha para uma situação boa. Nós aprendemos que Deus é um Deus que tem memória, Ele se lembra do que Ele promete e cumpre. E nós aprendemos que Deus estabelece uma relação de fidelidade e pede fidelidade a nós. Então, esses elementos teológicos básicos servem como critério para você avaliar a sua vida, para você avaliar a sua relação com Deus, para eu avaliar a minha relação com Deus. Eu estou numa boa relação com Deus quando a minha relação com Deus é fiel, quando é uma relação de memória, eu lembro do que Deus faz, e quando é uma relação libertadora, quando eu ajudo outras pessoas a viver bem. Essa é a dimensão teológica. A gente está estudando aqui teologia, você vai aprender coisas bastante sofisticadas, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia pública, enfim, um monte de coisas. Mas tudo isso que você vai aprender neste curso aqui tem um propósito básico fundamental: construir critérios para você avaliar a sua própria vivência de Deus, para você avaliar sua experiência de Deus, a sua convivência com Deus. Eu sou pastor, tenho sido pastor há mais de 30 anos. E a gente na igreja e na sociedade conhece muita gente. E eu conheci muita gente que acha que a religião é uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar lucro, de ficar bem. Não, eu tenho fé, tudo vai dar certo. Eu sou filho do rei, nada vai dar errado na minha vida. Isso não funciona. Com Deus as coisas são diferentes. Deus abençoa sim, mas como eu disse antes, você não pode consumir a bênção de Deus e guardar só para você. Deus abençoa quem abençoa o próximo. Deus abençoa você para você abençoar o próximo. Isso é relação de Berite. E é isso que a teologia ensina para a gente. Essa é a função da teologia. Você está estudando aqui, no Sesumar, você está fazendo um monte de disciplinas, mas a finalidade de todo esse curso não é tirar diploma. Você vai tirar um diploma. A finalidade não é você ser pastor, pastora, missionário, seja lá o que você quer ser. A finalidade não é você ter um salário melhor depois. A finalidade da teologia é você aprender a viver numa relação de Berite com Deus. Encerrando, 5 dimensões da Berite libertadora. Vamos ver se eu me lembro e se você se lembra. Dimensão política, libertar. Dimensão pessoal, na dignidade. Dimensão relacional, criar justiça, beleza. Dimensão cósmica, abrange tudo e faz a vida ficar bonita, ficar boa. E a dimensão teológica, você aprende a fazer tudo isso na sua vida com Deus. E Deus capacita você. Obrigado
Vamos até a nossa próxima aula. Até mais.